Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do canal, só que dessa vez, galera, vamos falar sobre doenças, tudo bem? Como vocês podem ver aqui nas alternativas, temos a filariose, a hemofilia, a aterosclerose, a doença de Chagas e a síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como a AIDS, tá? Mas primeiramente, vamos ler o comando da questão. Qual a doença, já marquei aqui galera, qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? Que uso desse material? Então a gente vai ter que ler o texto. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial. Galera, vocês lembram qual é a função das plaquetas? As plaquetas estão relacionadas ao processo de coagulação sanguínea, ou seja, evitar grandes sangramentos, né? Então vamos lá, vamos continuar lendo. Feita com polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação, como a gente falou anteriormente, né, galera? Quando injetado no corpo. Vamos continuar lendo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede, galera, que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele, assim, galera, evitando o sangramento. Tudo bem? Então, você tinha que saber como funciona, né, galera? Como funciona cada doença aqui. O que é a filariose, o que é a hemofilia, o que é a aterosclerose, o que é a doença de Chagas, o que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, galera, vamos estudar detalhadamente cada doença para saber qual é a resposta, né? Se eu utilizo a plaqueta e a plaqueta está relacionada ao processo de coagulação, então qual doença o paciente teria melhoras de seu estado de saúde com o uso desse material, com o uso desse tipo de plaqueta artificial? Vamos entender cada uma dessas doenças aqui, tudo bem? Começando com a aterosclerose, tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O que seria a aterosclerose? Vamos lá, pessoal. Vamos bem devagarzinho. A aterosclerose, pessoal, também chamada de doença arterial coronariana, tudo bem? A aterosclerose, ela é também chamada de doença arterial coronariana. Ela consiste em... Eu vou explicar, galera, porque o nome também pode ser doença arterial coronariana, tá? Consiste em placas de lipídios, ou também chamado de gordura, né, galera? Lipídio é gordura, tá? Consiste em placas de lipídios ou gordura, né, galera? É a mesma coisa, que se acumula nas paredes das artérias e reduzem o fluxo sanguíneo. Galera, o que isso significa? Isso significa que a aterosclerose nada mais é do que o acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Acúmulo de gordura nas artérias. Um exemplo disso é nessa ilustração aqui, ó. Como vocês podem ver, isso aqui é uma artéria. E aqui acumulou gordura na parede da artéria. Aqui a parede da artéria acumulou placa de gordura nas paredes das artérias. Consequentemente, galera, concorda comigo que temos o fluxo sanguíneo, né? O fluxo sanguíneo está indo daqui para cá. Concorda comigo que estou estreitando a artéria? Então, o fluxo sanguíneo ele vai ser reduzido, concorda comigo? Aqui eu tenho muito fluxo sanguíneo, para passar para cá vai reduzir esse fluxo sanguíneo. Por quê? Porque estreitou essa artéria. A placa de gordura está impedindo que o fluxo sanguíneo passe, consequentemente está reduzindo o fluxo sanguíneo. Certo, galera? Beleza. Então,
A aterosclerose é a causa mais comum de isquemia cardíaca ou miocárdica. O que é isquemia cardíaca ou miocárdica? Galera, isquemia é o que vocês viram aqui, ó. É a redução do fluxo sanguíneo, tá? Agora, o que seria isquemia cardíaca? Isquemia cardíaca, galera, quer dizer que ocorre no coração, ou seja, é uma redução do fluxo sanguíneo para o coração. Por consequência, ocasionando o quê? Impedindo que o próprio coração receba oxigênio suficiente. Galera, concorda comigo que no sangue temos células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio, que são as hemácias. Se eu reduzo o fluxo sanguíneo, concorda comigo que eu estou reduzindo também o transporte de oxigênio? Porque dentro do sangue tem células conhecidas como glóbulos vermelhos que transportam oxigênio. Então, se eu estou reduzindo o fluxo sanguíneo, estou reduzindo também a quantidade de oxigênio que vai para uma região do coração. Então, vai ocorrer isquemia cardíaca. É quando ocorre a redução do fluxo sanguíneo para o coração. Beleza, galera? E tem mais, pessoal. Isso pode evoluir para uma doença chamada infarto agudo do miocárdio. O que é o infarto agudo do miocárdio? É um processo de morte do tecido, conhecido como necrose, tudo bem, galera? De parte do músculo cardíaco por falta de oxigênio, devido à obstrução da artéria coronária, galera. Como vocês podem ver aqui, ó, está ocorrendo uma obstrução da artéria coronária. A artéria coronária, galera, é uma artéria do coração. Por isso que se chama doença arterial coronariana. Entendam, galera? Então, a arteriosclerose pode chamar de doença arterial coronariana, porque acontece uma artéria do coração, ó, devido à obstrução da artéria coronária. E quem realiza essa obstrução da artéria coronária? Essa obstrução ocorre, em geral, pela formação de um coágulo. Galera, coágulo é uma estrutura que é formada através do rompimento dessa placa de gordura. Essa placa de gordura acaba se rompendo e acaba formando esse coágulo, que é a estrutura responsável por bloquear a artéria coronária, consequentemente reduzindo o fluxo sanguíneo e automaticamente levando pouco oxigênio para o coração. E vai chegar um momento que uma área do coração não vai ter mais oxigênio, vai ter falta de oxigênio. Daí surge o infarto agudo do miocárdio, ou também chamado de ataque cardíaco. Tudo bem? Então, essa obstrução ela ocorre em geral pela formação de um coágulo sobre uma área previamente comprometida por aterosclerose, que é a placa de gordura. Então, entendeu, galera? Então esse é o resumão de aterosclerose, as possíveis consequências, tudo bem? Beleza, agora vamos para outra doença. Vamos para doença de Chagas, galera. O que seria a doença de Chagas? A doença de Chagas é uma protozoose. O que significa ser uma protozoose? Uma protozoose quer dizer que é uma doença causada por um protozoário. Que protozoário especificamente causa a doença de Chagas? Um protozoário flagelado, que possui um flagelo como uma estrutura locomotiva, uma estrutura de movimentação, né? Chamado de Trypanosoma cruzi, galera. Então, esse Trypanosoma cruzi é o protozoário causador da doença de Chagas, tá? É o agente etiológico. Agente etiológico significa que é o agente causador da doença, tá? Então, o agente etiológico da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, tá? E o Trypanosoma cruzi, galera, que é esse protozoário flagelado, né? Ele é transmitido pelo contato, ele é transmitido principalmente pelo contato com as fezes dos insetos. Vetores, galera, são aqueles que transportam o agente etiológico, o agente causador da doença. Então, insetos vetores, chamados de barbeiros. Vocês conhecem, galera, esse inseto chamado barbeiro? O barbeiro, tem barbeiro que serve como vetor, ou seja, transporta, né? Transporta o protozoário chamado Trypanosoma cruzi.
beleza? Aí a pessoa acaba recebendo esse protozoário através da picada desse barbeiro. Ao picar o barbeiro, ao picar, né, a pessoa, como é que eu posso dizer? A pessoa sente cócegas, né, e vai coçar, né, e vai espalhar as fezes, né, no ferimento. Daí que o protozoário acaba entrando na circulação sanguínea da pessoa, né? E assim a pessoa começa a se infectar pelo protozoário. Então, este protozoário ele é transmitido pelo contato com as fezes dos insetos vetores chamados de barbeiros no Brasil. Tudo bem, galera? Então, essa é a doença de Chagas, uma protozoose, tá? Uma doença causada por um protozoário, que é transmitido, né, pelo inseto chamado barbeiro. Prevenção, galera. Como é que a gente previne a doença de Chagas? É evitar que o inseto barbeiro, né, forme colônias, já que ele transporta, né, o protozoário causador da doença de Chagas, né? Então, evitar que o inseto barbeiro forme colônias dentro das residências, né, por meio da utilização de inseticidas, né, galera? Inseticidas são substâncias que matam insetos, né? Em áreas onde os insetos possam entrar nas casas voando pelas aberturas ou frestas, podem-se usar mosquiteiros ou telas metálicas, né? Como esse aqui, né, galera? Mosquiteiros, evitar que esse inseto passe, né, em áreas abertas ou que possua frestas, né? Ou telas metálicas também, né? Também recomenda-se usar medidas de proteção individual, né, galera? Medidas de proteção individual, como repelentes, roupas de mangas longas, né? Durante a realização de atividades noturnas, né, galera? Caçadas. Que atividades noturnas são essas? Caçadas, pesca, pernoite, né? Em áreas de mata. Então, galera, isso aqui é a forma de prevenção básica, né, para a doença de Chagas. Tudo bem? Roupas longas, né? Se você estiver na área de mata, né? Proteção individual, né? Em casos que possuem aberturas ou frestas, né? Utilizar telas metálicas ou mosquiteiros, né? Então, beleza, galera. Essa é a doença de Chagas. Tudo bem? Agora, vamos para hemofilia, galera. O que seria a hemofilia? A hemofilia é uma doença que provoca sangramentos, galera, prolongados, devido a anormalidades ou deficiência na atividade de fatores de coagulação, em especial os fatores 8 e 9. Galera, o que são fatores de coagulação? Fatores de coagulação são proteínas relacionadas ao processo de coagulação sanguínea. Então, a hemofilia, galera, é uma doença que provoca sangramentos prolongados devido a anormalidades ou deficiência em proteínas, né, galera, que estão relacionadas ao processo de coagulação. Nós vimos anteriormente que coagulação sanguínea, galera, é para estancar, é para impedir sangramento. Então, se está ocorrendo uma anormalidade ou deficiência na atividade dessas proteínas, concorda comigo que a pessoa vai sofrer bastante sangramento? Bastante sangramento, galera, sangramentos prolongados, tudo bem? Então, deficiência na atividade de fatores de coagulação, em especial os fatores 8 e 9, tá? Então, deficiência ou anormalidade, né, na atividade de proteínas que estão relacionadas ao processo de coagulação sanguínea, que atuam de modo a estancar hemorragias, galera. Então, se está ocorrendo problema nessas proteínas, a pessoa vai sofrer bastante sangramento. Tudo bem? Vamos aprofundar mais. Galera, o sangue, ele é constituído pelos elementos figurados mais o plasma, tá? O sangue, ele é constituído de elementos figurados mais o plasma. Estou até repetindo. Quem são os elementos figurados? Os elementos figurados são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Tanto as hemácias, tanto os leucócitos quanto as plaquetas são células sanguíneas, tá? E elas são os elementos figurados do sangue. Tudo bem? Quais são as funções das hemácias? Primeiramente, galera, as hemácias, elas são chamadas de glóbulos vermelhos, ou também chamado de eritrócito. De novo, eritrócito.
tudo bem? As hemácias elas podem ser chamadas de glóbulos vermelhos, mais uma vez. Qual a função dela, galera? Gravem isso, transporte de oxigênio, tá? As hemácias estão relacionadas ao transporte de oxigênio. Os leucócitos, galera, também são chamados de glóbulos brancos, tá? E estão relacionados à defesa imunitária, estão relacionados à defesa do organismo, né, contra agentes que tentam invadir o nosso corpo e causar alguma doença, né? Agentes patológicos que querem causar alguma doença em nós. Quem vão ser os responsáveis pela defesa imunitária? Os leucócitos, também conhecidos como os glóbulos brancos, tudo bem? E temos as plaquetas, galera. E qual a função das plaquetas? Coagulação do sangue, tá? Então, galera, você já sabe até qual é a resposta, né? Eu sei, já sabe qual que é. É a hemofilia, né? É hemofilia, galera. Plaqueta está relacionada à coagulação do sangue. Então, a pessoa, ela ficaria melhor, né? Sendo curada através de plaquetas por uma pessoa portadora de hemofilia, né, galera? Já vamos marcar a resposta, mas vamos continuar aqui, tá? O sangue é elemento. O sangue é constituído, né, de elementos figurados, mas o plasma? O plasma, galera, é a parte líquida do sangue. Tá? Por que a parte líquida do sangue? Porque a maior parte do plasma é constituído de água, 90%, né? Cerca de 90% é água, tá bom? Então por isso que o plasma é a parte líquida do sangue. E qual a função do plasma? Garantir o transporte e substâncias, né? Que substâncias são essas? Nutrientes e gases, né? Ou seja, garantir o transporte de substâncias pelo corpo. Tudo bem? Fazendo o processo de centrifugação, galera, o que é centrifugação? É um processo de separação de misturas. Eu consigo perceber os elementos figurados e o plasma. Tudo bem? Por isso que eu separei. Por isso que eu disse que o sangue ele é constituído de elementos figurados, mas o plasma, tá? Porque através do processo de centrifugação, que é um processo de separação de mistura, eu consigo perceber, né, o sangue dessa forma aqui, separada, né? Os elementos figurados e o plasma. Olha aqui, ó. Aqui temos elementos figurados e aqui temos o plasma. Tudo bem? Beleza, galera. E uma curiosidade. Dia 17 de abril, galera, é o Dia Mundial da Hemofilia. É o Dia Mundial do Hemofílico. É aquele que é portador da hemofilia. E, galera, para terminar a doença hemofilia, a hemofilia, galera, ela é considerada hereditária, tá bom? Existem alguns casos de hemofilia adquirida, né? Quando você adquire a hemofilia, né? Mas é raro, tá bom, galera? É raro, mas ela é mais considerada hereditária, porque é passada de pais para filhos. Toda vez que você escutar esse termo hereditário, é passado de pais para filhos, tudo bem? Além de ser hereditária, ela não é contagiosa, por exemplo, não é transmitida pelo ar ou pelo sangue da pessoa contaminado, entendeu? Não é contagiosa, tá? E acomete homens com maior frequência, tudo bem? As mulheres são mais raros, né, de ser hemofílicas, né? Então, beleza, galera. Já vamos marcar o gabarito da questão? Vamos ler o comando. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? Galera, vimos que plaqueta está relacionada ao processo de coagulação. E vimos que a hemofilia é uma doença que causa sangramentos. Então, qual é a resposta? Letra B. Tudo bem? Já falamos de aterosclerose, não é? Que é o acúmulo de gordura, né, na parede das artérias. Então, não pode ser. Já falamos de doença de Chagas, né, que é uma protozoose, né, ou seja, uma doença causada por um protozoário, né, especificamente falando, um protozoário flagelado, chamado de Trypanosoma cruzi, né, transmitido pelo inseto chamado de barbeiro, né, chupança também, né. Então, não pode ser letra D. Vamos agora, galera, voltar ao raciocínio, né? O que seria a síndrome da imunodeficiência adquirida? É a AIDS, galera. É a AIDS. Lembra dos vídeos anteriores, galera? Um dos vídeos anteriores, na verdade, né? O que seria a AIDS? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Uma doença causada por um vírus, ou seja, uma virose, né? A AIDS é uma virose causada pelo HIV. Como é chamado o HIV? Vírus da imunodeficiência humana.
é o causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? E sabemos como o HIV ele é transmitido, né, galera? Através de relações sexuais desprotegidas, sem uso de preservativos, pelo compartilhamento de objetos perfuro-cortantes, enfim, né, galera? Já sabemos como é que é o processo do HIV, né? Cujo objetivo é enfraquecer o sistema imunológico para que doenças oportunistas como tuberculose, sarcoma de Kaposi, pneumocistose, né, atinjam o organismo, né? Então, beleza. Não pode ser letra E. Já sabemos que a resposta é letra B, né, galera? Letra A agora, galera. Tô até errando aqui. O que seria filariose? Filariose, galera, seria uma doença causada pelo verme. Este verme aqui, galera, nem eu sei falar o nome dele, mas ela é também chamada de elefantíase ou filariose linfática, né? É uma doença causada pelo verme tananã. Esse verme aqui, galera, que pode ser transmitida para as pessoas por meio da picada do mosquito Culex, né? Infectado. Então, é uma doença causada por um verme, e esse verme é transmitido por uma picada de um mosquito chamado Culex. Tudo bem? Então, não pode ser resposta. Tudo bem? Então, sabemos, galera, que o gabarito é letra B de bola. Tudo bem? Então, bora para a animação. Então, galera, vimos várias doenças, dentre elas a hemofilia, que é uma doença que provoca sangramentos prolongados, né, galera? Devido à anormalidade ou uma deficiência na atividade de proteínas que estão relacionadas ao processo de coagulação sanguínea. Por isso, ocorre sangramentos constantes e prolongados, tudo bem? Vimos outra doença também, chamada de doença de Chagas, né? E essa doença ela é uma protozoose. Por quê? Porque ela é causada por um protozoário. Tudo bem? Aqui especificamente é o Trypanosoma cruzi. Tudo bem? E esse Trypanosoma cruzi ele é transmitido pelo contato com as fezes de um inseto conhecidíssimo, galera. E o nome desse inseto é o barbeiro. Tudo bem? Então vimos sobre hemofilia e vimos sobre doença de Chagas. Agora, quais são as outras doenças que a gente também falou, galera? Inclui a aterosclerose e também a AIDS, né? O que é a aterosclerose? A aterosclerose é o acúmulo de gordura nas paredes das artérias, tudo bem? A aterosclerose também ela pode ser chamada de doença arterial coronariana, tudo bem? Agora vimos também sobre a AIDS. O que é a AIDS, galera? É a síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS ela é uma virose. Por quê? Porque ela é causada por um vírus. E esse vírus é chamado de HIV. Tudo bem? O HIV, galera, ele é transmitido principalmente através de relações sexuais desprotegidas. Beleza, galerinha? Então vimos esse resumo aí de aterosclerose e da AIDS. Tudo bem? Agora, por último, temos a filariose. O que seria a filariose, galera? Outra doença também importantíssima, né? O que seria a filariose? Ela é também conhecida como elefantíase ou filariose linfática. É uma doença causada por um verme, galera. Tudo bem? E esse verme, ele é transmitido por meio da picada do mosquito Culex. Tudo bem, galera? Agora também vimos separadamente, né, as funções dos elementos figurados, dentre eles as plaquetas. O que seria as plaquetas? As plaquetas, elas estão relacionadas, pessoal, ao processo de coagulação sanguínea. Vimos também as hemácias, que estão relacionadas ao transporte de oxigênio, e também vimos os leucócitos, que estão relacionados à defesa imunitária, né, a defesa do nosso organismo. Tudo bem, galera? Se vocês gostaram, deixem o seu joinha, compartilhem o vídeo, comentem. Tudo bem, galera? Até o próximo vídeo.